Olá para você que nos acompanha. Esse é mais um episódio Mulher Pode, um podcast idealizado pelo PL Mulher aqui no estado de São Paulo para contar histórias de mulheres que estão desbravando os caminhos da política e fazendo diferença, ocupando o lugar que é de direito das mulheres. Nós conversamos aqui, ouvimos as histórias, a trajetória de prefeitas, vice-prefeitas, vereadoras, deputadas, enfim, mulheres que estão aí nos espaços de poder, nos espaços de liderança. E lembrando que esse é um movimento que começou lá atrás, em 2023, quando a nossa líder maior, que é a presidente nacional do PL Mulher, Michele Bolsonaro, assumiu esse compromisso de incentivar, capacitar, instruir e inspirar mulheres em todo o Brasil para que ocupem seus espaços com dignidade, com determinação, com as qualidades que as mulheres têm. E hoje nós vamos conversar com uma dessas mulheres da cidade de Santa Branca. É uma vereadora que está no segundo mandato, aliás, a mulher mais votada da cidade, da história de Santa Branca, que fica lá no Vale do Paraíba, pertinho ali de São José dos Campos, que é a Calisa do Jota. Calisa, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo Mulher Pode. Hoje nós estamos aqui para ouvir você, para que você conte a sua história, como é que você despertou para a política, porque a Calisa é professora, foi diretora de escola, fez uma transformação muito grande na educação e decidiu ser vereadora para continuar ajudando ainda mais a cidade dela. Então, como é que foi essa mudança, Calisa? Começa contando para a gente o que despertou você a querer disputar um cargo político. Muito obrigada, deputada Rosana, pelo convite. É uma alegria imensa estar aqui no Mulher Pode, né, nesse programa que traz tanta voz e legitimidade aí às mulheres, principalmente as mulheres que estão fazendo diferença e que continuam se inspirando em você, nossa referência aí junto a Michele Bolsonaro, nossa presidente nacional. Bom, eu falo que lidar com o público é uma coisa que ou você tem muito talento e vocação ou você realmente não pode trabalhar com ele. E em Santa Branca, eu fui professora, né? Sou professora por vocação, fui diretora de escola e a convite de um querido prefeito, falecido Celso Simão, uma pessoa extraordinária, eu aceitei o desafio de sair como candidata. Eu nunca havia sido candidata antes. E aí, numa conversa, nós estávamos prestes à pandemia ali, né? Despertar toda aquela ansiedade ainda de não saber como seria. Eu resolvi, então, sair da escola e me lancei como candidata com o apoio da minha família e do prefeito. Aconteceram várias coisas, porque ele veio a falecer e ele era um grande apoiador da minha campanha junto à minha mãe. Então, o nosso vice-prefeito também, que fez assinou a minha ficha na época, eu me filiei, eu me lembro, dos últimos dias já do prazo, porque eu não era. E eu nunca fui outro partido a não ser o PL. Então, a minha mãe me deu um suporte, super envolvida com a política a vida toda, daquelas pessoas que sempre apoia quem ganha, e ela consegue fazer com que a gente tenha um caminho na política muito gostoso. E aí, eu saí da educação para fazer campanha e me vi eleita vereadora e única mulher. Foi a primeira campanha que você disputou? Primeira campanha. Nunca tinha sido candidata a nada. E aí, realmente, saí, a gente, né, nós somos eleitos ali e começamos a trabalhar no primeiro ano aí da gestão. E por ser a única mulher na Câmara, eu tinha uma certa curiosidade em saber como é que seria o nosso mandato. Porque, primeiro, que eu nunca tinha sido candidata, muito menos, por consequência, vereadora antes. E professor, né? Então, professor precisa estudar, precisa saber como é que funciona. Então, eu fui fazer MBA em gestão pública para eu entender como é que funcionava a parte na Câmara, da parte que a gente imagina que quando você faz campanha é tudo um sonho. E aí, quando você está eleito, você precisa E colocar. agora, né? Aí você pensa. E a gente precisa devolver para as pessoas que confiaram no nosso trabalho, né? Então, que tipo de trabalho que nós vamos oferecer? Então, daí despertou esse meu gosto realmente pela política e hoje eu não me vejo fazendo outra coisa.
Eu realmente gosto do que eu faço, eu sou vocacionada para lidar com o público, para lidar com as pessoas, para atender às necessidades, para buscar soluções. A gente sabe que ser vereador é fiscalizar, é legislar para, né, para a população, é buscar realmente recurso para que o executivo consiga trabalhar em parceria. E graças a Deus a gente tem feito um bom trabalho. Então eu estou contente com os resultados, porque a gente só sabe que é bom trabalho quando tem resultado, né? Sim, sim. E o Então, resultado se mostra na sua reeleição também. pois é. É porque se na primeira vez você foi eleita por uma esperança, que é assim, né? Quando a população, você não tem trabalho ainda político, a população te elege numa esperança que você vá representá-la, né? E aí, a segunda vez, que é a reeleição, aí vai o trabalho. Dizem que a campanha mais difícil é a campanha de reeleição, porque você está sendo provada ali se você realmente entregou aquilo que você prometeu, se você atendeu a população. E o vereador é um caminho muito próximo, né? Ninguém vai reclamar, por exemplo, que a calçada está esburacada para uma deputada federal que está em Brasília, e as pessoas sabem fazer essa separação. Mas o vereador é o primeiro contato que o morador ali do bairro, que está sofrendo dificuldade ou que não consegue vaga num hospital próximo, é a primeira pessoa que ele vai procurar e é a mais acessível. Então, é um trabalho belíssimo, o trabalho da vereança. E você é da área da educação, né? Teve uma trajetória ligada à educação, mas você também foi criada na zona rural da sua cidade, né? Então, você também tem essas pautas ligadas às mulheres agricultoras, mulheres do agro, que estão cada vez mais também mostrando a capacidade que elas têm politicamente. Exatamente. A minha família é uma família tradicional em Santa Branca, completamente ligada ao meio, né, rural. E no agro, nós temos uma preocupação muito grande, porque hoje em dia é moda falar. Mas lá atrás, ainda enquanto eu era criança, por exemplo, eu morei no sítio, né? Da adolescência até me formar, eu usava o transporte escolar, por exemplo, que é uma luta que eu tenho levantado uma bandeira assim bem significativa, porque eu sei quanto tempo leva, por exemplo, para que essas crianças que moram na zona rural cheguem até a escola da cidade. Nas escolas rurais em Santa Branca, hoje, nós estamos tendo uma reforma como nunca havia visto, né? A gente tem escolas excelentes na zona rural, que inclusive agora nós vamos inaugurar 2 nesse próximo sábado. Então, é um investimento em qualidade, isso me preocupa muito. E na pauta do agro, é o meu, eu brinco que é o meu espaço, eu me sinto muito à vontade. E eu penso o tempo todo em colocar cada vez mais mulheres participando, cada vez mais mulheres se sentindo empoderadas, sentindo que elas podem, porque na política a gente tem um meio muito machista, né? Um meio masculino também. E no agro não é diferente, porque a maioria são homens. Mas pensando nisso, vou te contar um evento que a gente faz em Santa Branca e nas cidades vizinhas também, nós promovemos cavalgadas femininas. Então, cavalgadas onde só vão mulheres. E em parceria com uma pessoa muito especial, que é a Dani Boiadeira, a gente faz uma em Minas, que é aqui em São Lourenço, mas são mulheres de São Paulo e de outros lugares do país que vão, e a gente faz aí um final de semana, no último final de semana do mês de março, a Cavalgada das Patroas, que reúne aí, em média 200 mulheres, e são 200 mulheres em 200 cavalos. Então a gente tem que ter uma estrutura para isso. Que evento bonito deve ser, né? É lindo. É um evento, eu brinco que é um evento com muito som e com muito perfume. Então é uma cavalgada que traz ali uma leveza naquele final de semana, porque são muitas mulheres que às vezes só tem aquele evento para participar. E em Santa Branca nós vamos fazer uma aqui, inclusive já estendo o convite na sua agenda aí toda cheia. De repente, se quiser conhecer um lugar maravilhoso, que Santa Branca é uma cidade linda, aconchegante, agradável. Venha para nossa Cavalgada do Batom. Uma cavalgada só de mulheres. Do Batom, já ouvi falar isso. Vou pedir para a Melinda colocar na nossa agenda, né, Melinda? Nós vamos participar aí de uma cavalgada, vamos realizar final de novembro. Então, a Cavalgada do Batom reúne só mulheres. Eu brinco que é de 8 a 80. Então, não temos limite de idade.
A gente sai de fazer uma volta a cavalo e depois nós vamos para um sítio. E nesse sítio a gente faz uma confraternização, um momento de relaxamento. É muito gostoso. Um empoderamento feminino se marca muito através desses eventos. Porque são só mulheres. Nós não temos, por exemplo, homens para criticar, para falar o que pode, o que não pode, o que deve fazer com o cavalo. Então, cada mulher é responsável pelo seu cavalo. E a gente tem um passeio leve, gostoso, que traz ali para a mulher que participa é terapêutico. A nossa cavalgada é terapêutica. E em Santa Branca, o meio agro é fortíssimo, não só com mulheres. Mas nós temos, por exemplo, uma das fazendas de leite em Santa Branca tá no ranking de gado de leite aqui, que é a fazenda Gomeatinga, que a ordenha é feita a maior parte por mulheres. E o aumento significativo do leite foi dado após as mulheres assumirem a ordenha. Por que será? Porque eu acredito muito que isso, né, eu não sou veterinária, eu sou pedagoga, mas baseado no que nós já vimos em estudos, as vacas, quando são tratadas com mais carinho, elas produzem mais leite. Então, há uma diferença muito grande na ordenha feita por mulheres. Elas já chegam elas já chegam cantando, elas têm o lugar também, né, onde fica, acaba que fica mais aconchegante, elas são mais acariciadas, as vacas têm um tratamento diferente por mulheres e elas devolvem esse carinho produzindo mais leite. Então, é muito curioso, mas é em Santa Branca. E, entre outras pautas, mas o agro é muito presente na cidade, principalmente com mão de obra feminina. Então, nós temos vários segmentos, não só com gado de leite, mas com as cavalgadas, com o plantio, com a bananinha Santa Branca, que eu trouxe uma para você provar, Olha, que é a melhor do Brasil. Bananinha Santa Branca é feita... E essa bananinha, ela vende em todo... Eu costumo ver nas padarias do estado inteiro. Exatamente. E fora do país também. Olha. Então, é deliciosa. Eu trouxe a tradicional para você provar, porque você vai se apaixonar. Eu já trouxe um outro estoque também para a equipe, viu? Todo mundo pode conseguir aí provar também. Obrigada, Calisa. E é onde a gente valoriza muito a mão de obra no campo. A fábrica, por exemplo, da bananinha, eu falo que são grandes parceiros porque eles valorizam... A fábrica fica num bairro rural. E nesse bairro, ele está distante da cidade. E o maior vínculo empregatício da empresa, por exemplo, são as pessoas do bairro. Não necessariamente que vai exigir algum nível acadêmico para contratação, porque tem para todo mundo. Eu preciso de alguém para mexer o tacho, eu preciso de alguém para descascar a banana, eu preciso valorizar as pessoas que moram nesse bairro para que elas não queiram sair. Então, a gente resgata a cultura das pessoas que vivem por ali e ainda assim oferece uma condição de trabalho para melhoria de vida. Então, Santa Branca além de linda, ela funciona, é uma cidade muito acolhedora. Então, estendo o convite não só para a nossa cavalgada do batom, mas para conhecer o que a gente tem de melhor por lá. Ai, que ótimo. Agora, enquanto eu vou provar aqui a bananinha de Santa Branca, eu fiquei curiosa para saber assim, de onde veio o seu nome, Calisa do Jota. Né? Como é que surgiu esse sobrenome? Sua mãe pensou num nome diferente para dar para a filha? Conta para gente. Olha, até pouquíssimo tempo atrás, pouquíssimo não, eu era a única Calisa. E aí na época, a minha mãe tinha um grande amigo, é perfeita, né? Pode comer que tem mais. A minha mãe... O Caco era o filho de um grande amigo da minha mãe, filha de um amigo. E aí ele acabou fazendo o nome Calisa. E do Jota, o Jota é apelido do meu bisavô, que é Joaquim Vieira da Silva Filho, conhecido como Jota. Então, a nossa família, por exemplo, o filho do meu bisavô, o meu avô era Paulo do Jota. O meu pai, José Carlos do Jota, e eu, Calisa do Jota. O Jota traz a referência, principalmente em campanha, porque eu trabalhei bastante tempo fora de Santa Branca. Quando eu voltei, os mais antigos precisavam lembrar quem eu era. Calisa? Exato. A Calisa do Jota. Exato. E aí, nas cidades do interior, isso funciona de uma Sim. forma
realmente vira um sobrenome. O Jota é um apelido, mas em Santa Branca, por exemplo, se perguntar, Caliza realmente são poucas, né? Mas se perguntar onde a Caliza do Jota, por exemplo, está ou mora, alguém vai levá-los até a minha casa com toda certeza, lá no sítio, por exemplo, porque a referência é antiga. Somos muito tradicionais na cidade, então, se falar que é do Jota, vão perguntar qual. E aí chega até a gente. Olha, e além de vereadora, você também preside a Procuradoria Especial da Mulher na cidade de Santa Branca. Como é que é esse trabalho? As mulheres, elas já sabem e veem você como uma referência na cidade? Tem casos ali de violência? Como tem sido estar à frente também desse trabalho que é tão importante quanto ser vereadora? Olha, é uma responsabilidade dobrada ainda, né? Porque ser procuradora especial da mulher, a gente tem ali a levantar mesmo as demandas que a gente precisa para ajudar a resolver. E nesse sentido, a gente conta muito com a parceria do Executivo, do Judiciário e agora, em agosto, no mês passado, nós tivemos a inauguração da Sala Lilás dentro da Delegacia de Polícia Civil da nossa cidade. Então, é muito diferente da gente ter pintado uma sala de lilás, por exemplo, mas se tornou uma sala acolhedora para acolher essas mulheres que são vítimas, né, de violência e as crianças também. Então, na questão das mulheres, a gente tem um trabalho muito atuante com essas demandas em parceria com o executivo. E agora, a gente lançou também, tivemos a aprovação, votado por unanimidade, do nosso projeto de lei que o Agosto Lilás institui o dia 7 de agosto como o dia em que nós faremos aí as ações junto às secretarias de assistência à promoção social, saúde, junto ao executivo e ao judiciário. Então, nós vamos ter ação ali nesse dia específico voltado para as mulheres a partir de agosto do ano que vem. Então, são demandas que a engrenagem está funcionando. Proporcionalmente, Santa Branca não tem um número, graças a Deus, né, de uma demanda muito Muitos expressiva. casos. Tem 18 mil habitantes a cidade? Em torno de 18. E não é uma demanda expressiva, mas existe. Então, se existe um é estatística, né? Então, a gente precisa ter aí esse olhar com muito cuidado, com muita atenção. E agora, Santa Branca também faz parte, e eu represento a cidade na Frente Parlamentar Feminina do Alto Tietê. Então, é um grupo de mulheres vereadoras que levam as suas demandas até o Condemate, por exemplo, que é um dos conselhos que a gente tem aí uma visibilidade maior. Então, a gente leva as demandas e, normalmente, somos atendidas com aquilo que a gente apresenta. Então, a Frente Parlamentar Feminina, ela dá uma visibilidade gigantesca para que as nossas cidades sejam atendidas com pautas que a gente precise. Então, são diversas, por exemplo, os próprios exames mesmo, a nossa carreta de mamografia, são exames que nós não temos hoje, né, uma fila de espera, graças a Deus. Então, até eu também já deixo um elogio aqui, porque a nossa demanda, ela não tem uma demanda suprimida em alguns momentos. Então, a gente precisa realmente trabalhar com o foco naquilo que a gente precisa levar de melhoria para a cidade. E a Frente Parlamentar, junto à Procuradoria Especial da Mulher, tem me ajudado muito a ser atendida e ter aí voz que a gente precisa para levar para Santa Branca a resposta, né, e os resultados aí do que a gente alcança. Você falou de 2 trabalhos importantes com parceria do governo do estado também, né, que é a carreta da mamografia, que a gente tem visto aí percorrendo as cidades através da Secretaria da Mulher, e também essa Sala Lilás. Eu estive com o secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo há pouco tempo, numa cidade onde também foi inaugurada essa Sala Lilás. Muda o contexto, é uma sala preparada, as pessoas ali capacitadas da polícia para atender essas situações e ter todo um acolhimento diferenciado, né? Preparado até psicologicamente, porque às vezes a mulher liga
faz a ligação e ela desiste no meio do caminho, ou perceber até o ambiente, né, em volta, se a mulher está se sentindo acuada para não ligar, o que ela pode falar. É um trabalho bem bonito também que está sendo feito pelo governo do Estado. Aliás, o governo do Estado de São Paulo criou a Secretaria da Mulher, né? Eu me lembro que o governador Tarcísio, quando foi eleito, tinha isso como plano de campanha e como meta, e está se saindo muito bem com a secretaria, implementando essas políticas públicas por todo o estado. E a cidade de Santa Branca tem sido beneficiada com isso também. Você falou da mamografia, da sala Lilás. É importante falar isso, desses avanços. Sim, a carreta de mamografia, nós não tínhamos demanda reprimida para que ela viesse. Então, os exames, eles foram muito bem encaminhados diretamente pela unidade de saúde. Então, nem precisou. Nós não precisamos da carreta em si para a cidade. Mas, em relação à Sala Lilás, a Polícia Civil tem feito um trabalho extraordinário. Uma sensibilidade muito grande ao acolher, né, ao receber essa mulher, porque é justamente isso. Às vezes faz a denúncia, mas não tem nem coragem de continuar. Sim. Por uma série de questões. Então, quando realmente chega até a Sala Lilás, ela se sente literalmente acolhida, a ponto de estar à vontade e não parecer que ela está num ambiente, por exemplo, de uma delegacia, que a gente imagina que seja mais hostil. Então, as parcerias, elas são muito importantes, porque para o projeto do vereador, um projeto do executivo, um projeto do judiciário, dar certo, todo mundo tem que estar alinhado. E nós temos um judiciário espetacular, que tem que tem um olhar muito específico, sabe, para as causas das mulheres na cidade. Então fica muito mais fácil da gente conseguir conversar e menos difícil de tirar do papel. Que a gente sabe que existem as burocracias, mas é aquilo. Todo mundo quer que fique bom, todo mundo quer que o projeto aconteça, então se houve alguém, de repente, no meio do caminho que tinha alguma ideia contrária, essa pessoa nem apareceu. Porque, graças a Deus, bons profissionais estão somados ali e as coisas têm fluído bem. Olha que você vê aqui no relato a importância das mulheres estarem na política, porque não tem como. Ninguém fala tão bem de um problema se a pessoa não viveu. Exato. Eu vejo isso na Câmara Federal, relatorias de projetos que têm relação com doenças ligadas às mulheres, por exemplo, endometriose. Outro dia eu fui relatora de um projeto que tratava da regulamentação do trabalho de prevenção e o tratamento da endometriose pelo SUS. Como que um homem vai relatar um projeto desse? Pode até relatar, pode ter uma esposa e tal, mas a mulher sabe, né, o que ela enfrenta no dia a dia, né, até o preconceito com essa doença, que é confundida muitas vezes no trabalho como estar menstruada. Ah, não está indo trabalhar porque é totalmente diferente, e até o diagnóstico também. Então, você deu essas declarações mostrando o conhecimento que você tem a respeito desses assuntos, inclusive estando à frente da Procuradoria da Mulher e como vereadora na cidade. Assim a gente tem as deputadas estaduais, deputadas federais. É importante que a mulher esteja nos espaços de decisão da política, porque não tem jeito. Mesmo que algumas pessoas, e até eu no passado também não gostava de política, nós somos governados por políticos. A gestão, tanto municipal como estadual, como a federal, é tudo que envolve a política. A política toma decisões que interferem na nossa vida. Então, se a gente não se apropriar e não estiver nesses espaços para tomar as decisões corretas, outras pessoas vão estar e tomando decisões que muitas vezes nós não gostamos. Por isso que a política ficou do jeito que está. Então, eu entendo que a qualidade da política passa por uma maior participação das mulheres. Então, eu quero que você agora, Calisa, conte o seu sonho como política. O que você imagina para um futuro próximo, que aconteça na sua cidade através do seu trabalho?
Que pergunta gostosa de responder. Que eu acho que o sonho, ele não pode ter limite, mas a gente precisa pensar, trazendo para a política, em alguma coisa palpável, né? Eu acho que o meu maior sonho na política é ver o meu povo bem. E se a gente, para pensar num povo bem, a gente precisa pensar em saúde. O meu sonho é ver o nosso hospital. Santa Branca tem um pronto atendimento que funciona ali na cidade, mas nós somos muito dependentes do sistema CROSS, dos municípios vizinhos. A nossa referência é a cidade do lado, que é Jacareí, que é a nossa cidade vizinha. Então, o meu maior sonho político é ver o nosso hospital, porque se a gente tem um hospital como referência do município, com especialidade, a gente tem atendimento, e se a gente tem atendimento, a gente tem um povo saudável, que vai se cuidar, que consegue ser atendido próximo ali, muitas vezes da sua casa. Santa Branca é uma cidade pequena, é uma cidade do interior, com todas as características de cidade do interior. Mas a gente precisa de um hospital. Então, isso é realmente o meu maior sonho. É ter o nosso hospital ali. E aí, depois que a gente tiver o nosso povo com a saúde, né, tendo um hospital, sendo bem atendido, com referência, as nossas crianças com pediatria, com ortopedia, serem atendidos ali na nossa cidade, o restante a gente sabe que vai fluindo. Se tem saúde, as coisas vão bem. E a gente precisa também pensar que os nossos sonhos, eles precisam ter curto, médio, Sim, né? metas, E longo né? prazo. Um sonho para Então, no meu sonho mais a curto prazo, a médio prazo e a longo, a gente precisa ir trazendo isso para nossa realidade. E eu acredito muito, deputada, que se a gente tiver mais mulheres que participem da política, que isso também está ali, ombro a ombro com o meu sonho de estar, de ter mais calizas, de ter mais mulheres na política, porque um sonho realizado é ver uma Câmara, na sua maioria ou totalidade, pensando num sonho aí a médio prazo, mas com mais mulheres, porque a gente consegue realmente sentir a dor do outro sem que ele fale muita coisa. Não que os homens não sintam, mas a sensibilidade feminina é diferente. Então, é um sonho palpável ter mais mulheres na política. Então, sonhar que eu vou ter. Hoje só tem quantos vereadores na cidade? Somos em 9 vereadores e eu sou a única mulher. Nessa segunda, né, na primeira legislatura. Olha que desproporcional, porque nós somos a maioria da população brasileira. Exatamente. Somos 52%, em algumas regiões até 56% de mulheres, mas nós temos uma participação muito pequena ainda na política. Na Câmara Federal, quando eu entrei, éramos 75 deputadas federais. E é o meu segundo mandato, e nesse mandato não chega a 90 deputadas. Então, nós estamos avançando, mas ainda é pouco perto do que nós podemos contribuir. Ninguém, e ainda mais no PL, a gente não defende, né, competição com os homens, que é diferente da pauta que nós vemos até hoje, das mulheres na política ou das mulheres feministas, é totalmente diferente, né? Porque nós estamos para somar, porque a mulher, né, muitas vezes agrega a família na sua, né, essência, é acolhedora, é cuidadora. Então, o jeito que a gente faz política, as mulheres de direita, as mulheres do PL, inspiradas na Michele Bolsonaro, é leve, né? É leve. E isso ficou muito claro, Calisa, quando a nossa presidente nacional, Michele Bolsonaro, assumiu esse desafio. Eu me lembro que num dos depoimentos, dos pronunciamentos que ela fez, ela falou: olha, eu continuo sendo mãe, gostando de cuidar da minha casa, né, tendo, né, a minha filha, quero continuar buscando na escola. Né? Lógico, a situação mudou um pouco, mas a essência dela a gente vê o tempo todo. E muitas mulheres começaram a se interessar pela política por conta das experiências que a Michele Bolsonaro contou. Algumas mulheres me comentavam que de política eu não gosto, mas a política que a Michele Bolsonaro faz, essa atenção ao social, às doenças raras, a causa dos surdos, despertou muita gente. Tanto que o PL pode se orgulhar de ter aumentado muito a participação das mulheres na política, né? Cresceu muito
o número de vereadoras, vice-prefeitas, prefeitas eleitas em todo o Brasil. E aqui no estado de São Paulo não é diferente. Você tem uma menina, que é a Lorena, que tem 1 ano e 6 meses, e você tem uma responsabilidade, abrir caminhos para que o futuro político, né, das próximas gerações de mulheres, né, da Lorena e de tantas outras mulheres, seja mais fácil, né? Exatamente. Quando a gente fala no que é nosso, muda completamente de figura a nossa responsabilidade, né? Porque aumenta. E vocês fizeram um fato inédito com o nosso encontro em Brasília, onde reuniram ali mais de 1.000 mulheres Sim. do Brasil inteiro. Eu estive lá e pude ver de perto a importância que dá para a mulher na política, mas quando é organizado por outras mulheres. Né? Nós tivemos um momento riquíssimo com a troca de informações, com capacitação. Eu voltei para Santa Branca muito preocupada, olhando vários detalhes das nossas palestras que nós tivemos com relação às doenças raras nos pés dos bebês que nasceram. E aí eu tive realmente até cheguei a comentar isso, falei bastante disso na tribuna, porque a informação, a gente precisa compartilhar. E esse olhar da presença, né, feminina na política, ela veio essa coragem de participar. Veio porque temos mulheres como você, deputada, que inspira, que nos literalmente encorajam. Ontem, quando eu assisti os seus vídeos, né, que a gente estava ali aflito, né, com aquela votação interminável, polêmico, barulhento, e aí a gente percebe que aquela maioria de homens ali, e aí destacam presenças femininas como a da senhora. Que a gente teve, eu assisti diversos vídeos ontem, de diversos parlamentares ali, e o seu mantinha uma clareza, mesmo diante daquela confusão toda, mas mantinha uma clareza na informação. Então, a sua responsabilidade para com a gente que está aqui do outro lado, através de um celular, através do computador, é tão grande que a gente se inspira em momentos, por exemplo, difíceis que a gente tem, numa proporção, né, do nosso trabalho. Mas como é que eu faria? Como é que a deputada, por exemplo, faria numa situação dessa? Que tipo de atitude eu tenho que tomar? Eu preciso ter mais coragem, eu preciso encarar. Então, a gente poder dividir isso. Isso é um depoimento mesmo. Até eu te agradeço, porque pessoas como a senhora, por exemplo, às vezes não têm muito tempo de ouvir o quão importante a senhora é para a gente na política. Porque, por exemplo, em Santa Branca, eu sou a única mulher eleita. Tenho outras mulheres que me inspiram na cidade, mas hoje elas não têm mandato. Então, se eu for levar, por exemplo, em consideração as mulheres que têm mandato, para que eu possa me inspirar em melhorar todos os dias, pelo menos 1% do meu trabalho do que eu fui ontem, comparado a mim mesma. Eu não tenho que comparar o trabalho de mais ninguém. Mas o que eu fiz ontem, se eu conseguir melhorar hoje, eu já estou melhor. E é comigo. E a senhora é esse tipo de inspiração. A sua coragem, a sua postura, a sua finesse na hora de dar, sabe, de passar pra gente, às vezes, uma coisa que tá todo mundo querendo usar todos as falas, as piores possíveis para poder expressar alguma coisa. E aí vem a deputada federal Rosana Vale, com a maior classe do mundo, e explica o que está acontecendo, e tá todo mundo batendo boca, e todo mundo brigando. Então, na política, eu tenho um perfil. Eu tenho muita coragem de fazer. E quando eu me sinto, não digo provocada, eu me sinto provocada ali por alguma situação, eu me cerco de inspirações para que eu consiga fazer o que eu preciso para eu alcançar ali o resultado, porque não é para mim, é para o munícipe. Quando eu estou na tribuna defendendo alguma pauta, levando algum assunto em consideração, eu nunca tive receio de falar absolutamente nada, mas eu também nunca fui leviana. O que eu falo, eu tenho, além de ter como provar, eu tenho condição de propriedade. Então, isso realmente é muito importante para mim. Então, muito obrigada. A gente tem nas nossas lives com a nossa presidente Michele Bolsonaro, né? Essa proximidade é uma coisa muito importante, porque realmente inspira. E em Santa Branca, nós temos muitas mulheres que se inspiram na sua gestão ali, na sua legislatura,
E na questão da nossa presidente Michele, eu tive mulheres, apesar de Santa Branca ser pequena, a gente conhece quase todo mundo. E o quase, dos que eu não conhecia, entraram nas redes sociais e se manifestaram, sabe? Ficaram muito felizes da gente colocar Santa Branca no mapa de destaque. Colocar Santa Branca num lugar onde a gente tem a voz, onde as mulheres, não só as mulheres, mas principalmente as mulheres de Santa Branca, elas têm voz através de mim. Então, e eu só tenho essa oportunidade porque eu tenho pessoas como a senhora e como a nossa presidente Michele também, que trazem pra gente esse conforto e essa segurança para trabalhar. Então, hoje, eu falo com muita propriedade e orgulho do trabalho que eu exerço, mas principalmente pelo reconhecimento que eu tenho, vindo principalmente do PL Mulher, que mudou a cara da política feminina no Brasil. Isso mesmo. Olha que bacana, esse bate-papo foi excelente. Nós conhecemos um pouco mais da sua história, Calisa, da sua luta, da sua coragem, do seu estilo, porque as mulheres têm diferentes estilos. Eu tenho um estilo, eu vou para o enfrentamento, mas eu tenho um estilo mais polida, né? Eu não gosto de briga, de xingar. Eu outro dia participei de um debate onde o jornalista perdeu a linha. E eu poderia ter perdido a linha também, porque ele foi muito grosseiro, atacou pessoalmente, mas eu respirei fundo, mantive a linha e eu sigo esse caminho, né? Assim como eu me inspiro também na nossa líder Michele Bolsonaro, porque eu vejo ela é leve politicamente. Ela, quando vai para o embate, ela usa toda, né, o acolhimento, o carinho que ela tem, e ela fala isso com feminilidade. E é mais ou menos o meu jeito de ser, e eu levei isso para a política, porque quando a gente entra numa missão dessas, nós temos que dar a contribuição do que a gente é, né? Você dá a sua contribuição com a educação, o conhecimento que você tem da vida no campo, e isso é riquíssimo para a política, porque, como eu disse, ninguém fala melhor ou consegue encontrar saídas melhores do que aquelas pessoas que passaram por aquele problema. Às vezes, você traz para a política alguém que não sabe a dor do povo, né, que nunca esteve perto, né, de ouvir as queixas da população. E não pode ser dessa forma. Nós temos que trazer para a política pessoas vocacionadas. Você começou aqui esse nosso bate-papo falando que gosta de gente. Não precisa você ser experiente em política para você tomar esse passo de querer ser uma representante, né, da sua cidade, enfim. Não precisa, mas o que é necessário é você gostar de gente, é você conhecer a dor do próximo e querer fazer tudo, né, que está ao seu alcance para diminuir essa dor, para facilitar a vida dessas pessoas e criar políticas para isso. E as mulheres são muito boas quando elas se dedicam, porque a mulher, ela não aceita não, ela vai atrás, ela fica, se precisar ficar horas esperando para ser atendida, ela fica, né? Homem, talvez, às vezes, não vou. A mulher fica, né? Ela vai atrás e ela não desiste. E essas qualidades são muito importantes, né? Eu gostaria que você deixasse a sua mensagem final para as pessoas de Santa Branca. Eu sei que você vai fazer uma história, está só começando a sua história política na cidade, e você vai ampliar ainda mais, porque você tem o que é necessário para ser uma boa política e para voar politicamente, que é gostar de gente e querer mudar a vida dessas pessoas. Pode Muito engessar obrigada. o seu final. Realmente, a gente, não só nessas pautas nas femininas, quanto no agro, mas é bom a gente aproveitar esse momento, que é né, uma oportunidade única aqui. Nós conseguimos, na verdade, um recurso de R$500 mil para a construção da base da Polícia Militar. Isso já está, né, em vias de finalizar aí, licitação, enfim, mas o recurso já está na conta. 300 mil agora para uma pavimentação de uma rua que a gente precisava por lá. Então, assim, são vários projetos que a gente tem feito que é onde o vereador precisa atuar. Então, como vereadora, o meu limite de competência ali, eu estou exercendo, sabe? Então, isso é uma coisa que me traz
muito conforto. E, claro, tem um dos projetos mais conhecidos nas nossas cidades aí, que é o projeto do rodeio. Eu fui autora do projeto de lei que institui o rodeio como patrimônio cultural e material das nossas cidades. Então, por exemplo, em Santa Branca foi aprovado, e esse projeto, deputada, já rodou para mais de 17 cidades. Isso inclui cidades bem distantes. E em algumas delas, na maioria, eu já fui para aprovação também. Então, é levando o nosso nome, enquanto vereadora, que é pequenininho, em cidades muito grandes, que caberiam aí 10 Santa Brancas, ou às vezes até mais, que nosso projeto de lei teve visibilidade. Então, isso é uma coisa que me agrada muito, é saber que a gente está num caminho e está acertando. Se tem alguém copiando, você está acertando. Né? Se ninguém te copiar, está no caminho errado. E assim, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Realmente a sua presença na política feminina aí do nosso partido traz essa segurança para a gente. E, claro, quero deixar o convite para que todo mundo conheça Santa Branca, vá visitar, participar um pouco mais das questões do interior. É onde a gente está aqui há 1h e meia de São Paulo, mas é um lugar onde vai recarregar suas energias. E estar com vocês foi uma oportunidade para mim que só reforça o caminho que eu tô começando agora, né? A gente começou... Tô no segundo mandato, mas eu costumo dizer que a gente começou ontem, comparado ao que a gente precisa aprender para trabalhar melhor. Então, eu realmente estou muito feliz em estar próxima de uma das maiores lideranças da política no nosso país. E muito obrigada mesmo por me dar a voz nesse podcast que é tão... eu assistia, olha que curioso, eu assistia e eu imaginava, eu falava assim, nossa, que legal, né? Como é que será para a gente estar lá e tal? E aí, de repente, eu tô aqui, em frente a nossa deputada aí, que é tão sensacional, tão inspiradora, participando desse podcast que é tão importante para a minha carreira política também. Olha, que bom saber disso. Um beijo para você, Calisa. Leve o nosso abraço também para toda a população de Santa Branca. E você que acompanhou a gente, obrigada, continue. Ouça a história das mulheres que são do PL, que estão fazendo a diferença onde elas estão. Porque depois desse bate-papo a gente só tem como comprovar o quanto a mulher pode mudar a política e vai mudar muito mais. Um beijo para você, até o próximo episódio.